Um milionário levou uma moradora de rua ao casamento de sua ex-noiva, e o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos a história, comente abaixo e diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. William Lancaster, um milionário arrogante, segurava um convite de casamento nas mãos. Era de sua ex-noiva, a mulher que o deixará por outra pessoa sem hesitar. Agora, ela enviará um convite, como se quisesse esfregar sua felicidade na cara dele. Isso é uma piada, murmurou ele, jogando o envelope sobre a mesa. Seu amigo, Damon Carter, pegou o convite e assobiou. Que golpe baixo. Você vai? William soltou uma risada seca. Ia aparecer sozinho como um fracassado? De jeito nenhum. Então leve alguém. Mostre a ela que você seguiu em frente, sugeriu Damon. Era uma boa ideia, mas levar qualquer um não seria suficiente. Ele precisava causar impacto, deixar Olivia se perguntando o que ele estava fazendo. Mais tarde naquele dia, ao sair do escritório, ainda refletia sobre o assunto quando notou uma jovem sentada na calçada em frente a um restaurante. Ela estava suja, com as roupas surradas, mas tinha um rosto bonito. O cabelo bagunçado caía sobre os ombros, e seus olhos não eram suplicantes, eram desafiadores. Num impulso, ele caminhou até ela. Aproximou-se, com as mãos nos bolsos, olhando para ela. Ei, você precisa de dinheiro? A mulher ergueu os olhos, mas não com gratidão. Seu olhar era penetrante, como se estivesse decidindo se ele merecia um segundo de sua atenção. Então, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. O que é isso, um experimento social? Você pergunta, e dependendo da minha resposta, ou me joga uma moeda ou vai embora. William arqueou as sobrancelhas. Ninguém falava com ele daquele jeito. Venha comigo a um evento e eu te pago o suficiente para mudar a sua vida. Ela deu uma risadinha baixa, balançando a cabeça lentamente. O suficiente para mudar a minha vida? Nossa! Você sempre usa frases dramáticas ou só quando quer soar como uma espécie de salvador? Havia puro sarcasmo em sua voz, e isso desconcertou mais do que deveria. Ele manteve a compostura. Você só precisa se arrumar, sorrir e vir comigo. Ela inclinou a cabeça, com um brilho divertido nos olhos. Ah, entendi. Quer que eu seja sua boneca decorativa esta noite? William estreitou os olhos. Aquela mulher o estava desafiando de propósito. Se não aceitar a oferta, posso encontrar outra pessoa. Ela riu, dessa vez em voz alta. É brincadeira? Porque, sinceramente, não vejo nenhuma fila de candidatos esperando por aqui. Ele apertou os lábios. Como diabos ela estava virando a mesa para ele? Ela se levantou, limpou o vestido e se aproximou, perto demais. Eu aceito, disse ela, como se estivesse lhe fazendo um favor, mas só porque estou curiosa. William sentiu algo perigoso no ar. Curiosa sobre o quê? Perguntou ele, desconfiado. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma expressão indecifrável. Para ver até onde um homem como você está disposto a ir. William ficou parado por um instante. Quem diabos era essa mulher? Isabela acomodou-se no banco do carro de luxo, mantendo o olhar fixo na cidade que passava pela janela. Ela não parecia assustada, nervosa ou impressionada, apenas observadora. William, sentado ao lado dela, percebeu que esperava algum tipo de reação dela. Sem perguntas, sem hesitação, apenas aceitação. Você nem quer saber para onde estamos indo? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela se virou para ele, com um sorriso irônico nos lábios. Em algum lugar caro, imagino. William arqueou uma sobrancelha. E você não está curioso? Deveria estar? Ela inclinou a cabeça. Você me encontrou na rua e me ofereceu dinheiro para ser seu par. Isso já é estranho o suficiente, mas duvido que esteja planejando me vender para o tráfico de pessoas ou algo assim. William riu. Não, nada tão dramático. Só um evento social. Um casamento, certo? Ele olhou para ela. Como você sabe? Você tem esse olhar. Um homem tentando se vingar de alguém. William cerrou os dentes. Isabela o estava lendo como um livro aberto, e ele não gostou disso. E se eu estiver? Ela deu de ombros. Isso importa para mim? Contanto que eu receba. William sorriu. Gostava da atitude dela, mas ainda queria entender quem era aquela mulher, alguém que aceitava tudo com tanta facilidade. Minutos depois,
O carro parou em frente a um prédio elegante, um renomado salão de beleza. Isabela saiu sem questionar e seguiu William para dentro. O lugar cheirava a produtos caros, e uma equipe de cabeleireiros correu para atendê-los assim que ele entrou. Quer uma transformação completa? Ordenou William. Cabelo, maquiagem, roupas, tudo. A equipe assentiu e, em segundos, Isabela estava sentada em uma cadeira de cabeleireiro. Se você quer mudar de ideia, a hora é agora, disse ela enquanto um cabeleireiro começava a desembaraçar seus cabelos. Fazer com que eu mude de ideia sobre você? Acho que eu esperava alguém mais impressionável. William cruzou os braços. Você não se impressiona com nada? Não com isso. Isabela fechou os olhos enquanto o cabeleireiro começava a lavar seu cabelo. Já estive neste mundo antes. William franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o estilista o puxou para a sala de espera. Sr. Lancaster, o senhor nos deixaria trabalhar? Ele olhou para Isabela uma última vez e saiu, intrigado. As horas se arrastaram. Quando o cabeleireiro finalmente chamou seu nome, William se levantou e voltou para o salão. Ao vê-la, prendeu a respiração. A mulher parada à sua frente não parecia a mesma pessoa que ele conhecera sentada na calçada. Seus cabelos, antes desgrenhados, agora caíam em ondas suaves e brilhantes. Seu rosto, antes sujo e marcado pelo cansaço, estava impecável, com os olhos realçados por uma maquiagem sofisticada. O vestido justo valorizava sua silhueta, e os saltos altos a deixavam ainda mais confiante. Mas o que mais o surpreendeu foi a expressão dela. Ela não parecia chocada ou impressionada com a transformação. Simplesmente se olhou no espelho, observando, como se já tivesse se visto assim antes. O que foi? Perguntou, virando-se para ele e captando seu olhar curioso. Você não parece surpreso. Isabela sorriu, com um brilho misterioso nos olhos. Por que eu não estou? William cruzou os braços. Quem é você, Isabela? Ela pegou a bolsa que o estilista lhe entregou e caminhou em sua direção. Alguém que sabe aproveitar as boas oportunidades quando elas aparecem. O carro deslizou suavemente pela estrada iluminada em direção ao evento que William vinha evitando, mas agora ansiava por comparecer. Ao lado dele, Isabela observava a paisagem com uma calma quase irritante. Ele esperava que ela demonstrasse alguma ansiedade ou nervosismo em algum momento, mas desde que saiu do salão, sua compostura permaneceu impecável, como se já estivesse familiarizada com aquele mundo. Você é muito quieta, comentou William, desviando o olhar da estrada para encará-la. Estou só curtindo o silêncio, respondeu Isabela com um sorriso fraco. Ele franziu a testa. A maioria das pessoas na sua situação ficaria deslumbrada com tudo isso. Ela riu baixinho. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. Isabela, certo? Damen olhou para ela com interesse. Você parece muito confortável aqui. Ela se virou para ele com um sorriso educado. Talvez porque eu esteja. Damen riu. Eu gosto disso. E qual é a sua relação com Lancaster? Ela lançou um olhar brincalhão para William antes de responder. Só uma parceria interessante. William sentiu o sangue ferver. Isabela estava jogando o seu próprio jogo, e ele não gostava de perder o controle. De fato, William interrompeu, pegando o copo da mão dela e entregando-o a um garçom. Agora, se nos dão licença, preciso roubar minha companhia por um instante. Ele agarrou o pulso dela e a conduziu para uma área mais isolada do salão. O que exatamente você está fazendo? Perguntou ele com os dentes cerrados. E Isabela sorriu. Só me divertindo. Você está se destacando demais. Não era esse o plano? Deixar sua ex-noiva com ciúmes? William estreitou os olhos. Você joga muito bem, Isabela. Ela inclinou a cabeça. E você não gosta quando não consegue controlar o jogo, não é? William soltou uma risada curta. Você não é uma simples mendiga, Isabela. Ela cruzou os braços. E demorou um pouco para perceber isso. Antes que ele pudesse responder, Olivia apareceu ao lado deles. Espero que estejam gostando da festa, disse ela educadamente, embora seus olhos avaliassem Isabela com cautela. Muito, respondeu Isabela antes que William pudesse falar. Olivia forçou um sorriso calculado. Sabe, Isabela, sinto como se já nos conhecêssemos antes. Talvez, respondeu Isabela, dando de ombros. O mundo da alta sociedade pode ser pequeno, afinal.
William notou a maneira como Olivia apertou os lábios. E de onde você conhece o William? Insistiu Olivia. E Isabela sorriu. Acho que é mais divertido se isso continuar sendo um mistério. Olivia soltou uma risada suave, embora houvesse algo cortante em seu olhar. Claro. O mistério sempre acrescenta um toque interessante às histórias. Ela se virou para William. Podemos conversar um instante? William assentiu, mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Isabela. Ela apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. William seguiu Olivia até uma varanda privativa. A noite estava fria e as luzes da cidade brilhavam ao longe, mas o olhar da mulher à sua frente queimava como fogo. Quem é ela, William? Perguntou Olivia sem rodeios, cruzando os braços sobre o vestido impecável. Ele manteve a expressão neutra. E Isabela? Minha companheira. Ela soltou uma risada seca. Não me trate como uma tola. Eu sei o tipo de mulher que você traz para eventos como este, e ela não se encaixa nesse padrão. William sentiu uma onda de irritação. O que exatamente você quer saber, Olivia? Ela o encarou intensamente. De onde ela veio? Ele hesitou por um segundo, e isso bastou para Olivia entender. Meu Deus, ela sussurrou, como se tivesse decifrado o quebra-cabeça. Você encontrou essa mulher na rua, não é? William não confirmou, mas seu silêncio disse tudo. Isso é inacreditável, disse Olivia com uma risada incrédula. Você trouxe uma mendiga para me provocar? Eu trouxe uma mulher confiante e inteligente que se encaixa perfeitamente aqui, ele retrucou com firmeza. Uma mulher que sabe demais para alguém que supostamente vivia nas ruas, retrucou Olivia, estreitando os olhos. Ela não pertence a este mundo. Ou pertence? William não gostou do tom dela. Não tente me enganar, Olivia. Você não tem mais esse direito. Ela arqueou uma sobrancelha. Talvez eu não tenha, mas tenho o direito de saber com quem estou lidando. Olivia endireitou a postura, como se já tivesse tomado uma decisão. Se eu fosse você, William, tomaria cuidado. Aquela mulher não apareceu na sua vida por acaso. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e voltou para o salão de baile, deixando William sozinho com suas dúvidas. Isabela sentiu os olhares enquanto se movia entre os convidados. Era inevitável. Desde sua chegada, todos tentavam descobrir quem ela era, mas ela se movia com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Então, Olivia apareceu à sua frente. Você dança bem, disse Olivia. E Isabela sorriu. Obrigada. Você também. Olivia inclinou a cabeça, observando-a, e você fala bem. Sabe como se comportar em um evento como este? Agradeço o elogio, disse Isabela calmamente. Não foi um elogio. Foi uma observação. Isabela notou a tensão nos olhos de Olivia. Você acha que me conhece? Olivia riu baixinho. Acho que não sei. Isabela manteve a postura firme. Então me diga, Olivia, quem você acha que eu sou? Olivia a observou por um longo momento antes de sorrir. É isso que ainda estou tentando descobrir. Ela pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom. Mas não se preocupe, Isabela. Eu sempre descubro. Ela tomou um gole e desapareceu na multidão. Isabela ficou imóvel, respirando fundo. Olivia estava começando a desconfiar de algo, e isso era um problema. No carro, William dirigia em silêncio. Isabela observava as ruas iluminadas da cidade, mas percebia que ele estava inquieto. Você quer me perguntar uma coisa? Disse ela. Sim, respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada, mas não sei se você vai responder. Ela sorriu. Depende da pergunta. William girou o volante, fazendo uma curva fechada. Quem é você, Isabela? Ela cruzou as pernas, relaxada. A mulher que você escolheu para impressionar sua ex-noiva. Não. O maxilar dele se apertou. Você sabe demais. Age como alguém que já viveu neste mundo. Ela permaneceu em silêncio. William parou em frente ao hotel e se virou para ela. Mandei investigar você. Ela não pareceu surpresa. E o que você encontrou? Ele a observou. Nada. Você não existe, Isabela. Nenhum registro, nenhuma informação recente. É como se você tivesse apagado a própria vida.
Ela deu um pequeno sorriso. Talvez algumas coisas precisem ser apagadas. William sentiu uma mistura de frustração e fascínio. Não gosto de mistérios. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela abriu a porta do carro e saiu, entrando no hotel sem olhar para trás. William ficou parado por um momento, os dedos agarrando o volante. Ela estava escondendo algo, e ele iria descobrir. Isabela trancou a porta e encostou-se nela. Seu coração disparava. Olivia estava desconfiada. William estava desconfiado. Ela se olhou no espelho, o vestido luxuoso, a maquiagem impecável. Por um momento, pareceu outra pessoa, ou talvez estivesse se tornando quem sempre fora. Pegou o celular descartável escondido na bolsa e digitou uma mensagem curta e ele começou a investigar. A resposta veio segundos depois e então é hora de você decidir seu próximo passo. Isabela apagou a mensagem e soltou um suspiro silencioso. Ela sabia que não conseguiria guardar esse segredo por muito tempo, e logo William descobriria a verdade. William não era um homem paciente. Gostava de respostas diretas, de controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Mas Isabela, ela era um mistério que desafiava sua lógica, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Naquela manhã, enquanto tomava café no escritório, sua mente ainda estava presa na noite anterior. Isabela sabia coisas que não deveria saber. Agia como se pertencesse à alta sociedade, mas não tinha registros, não existia em nenhum sistema. Era como se tivesse apagado a própria história. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há algum tempo. Preciso que você investigue alguém para mim, disse ele sem rodeios assim que a ligação foi atendida. Do outro lado da linha, um homem riu baixinho. Faz tempo, Lancaster. Quem é o alvo? Isabela, William fez uma pausa. Sem sobrenome. Isso torna as coisas mais interessantes. Quero saber tudo, de onde ela veio, quem ela realmente é e por que parece estar escondendo alguma coisa. Me dê 48 horas. William desligou e recostou-se na cadeira. Se Isabela estivesse jogando com ele, logo veria suas cartas. Horas depois, ao sair do escritório, decidiu encontrá-la. Sabia que ela ainda estava hospedada no hotel que ele havia reservado para ela. Ao chegar, foi direto para o andar dela e bateu à porta sem avisar. Vamos fazer uma brincadeira com quem só lê os comentários, digite chocolate nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Demorou alguns segundos, mas Isabela finalmente abriu a porta. Estava vestida com simplicidade, sem a maquiagem impecável da noite anterior, mas sua postura permanecia inabalável. Você estava esperando alguém? Perguntou William, cruzando os braços. Ela não pareceu surpresa com a visita. Na verdade, não, mas você não parece o tipo de pessoa que anuncia a chegada, não é? Ele a observou por um instante. Podemos conversar? Ela se afastou, deixando-o entrar. William entrou na sala, examinando o espaço cuidadosamente organizado. Não havia sinal de que Isabela tivesse vivido nas ruas. Você sempre foi tão direta? Perguntou ele. Ela deu um sorriso irônico. Você não gosta de papo furado, então por que eu deveria usá-lo? William sentou-se no sofá em frente a ela. Quero saber a verdade, Isabela. Ela arqueou uma sobrancelha. A verdade sobre o quê? Sobre você. Quem você é de verdade? Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Por que isso te incomoda tanto? Os punhos dele se apertaram. Por que você surgiu do nada, aceitou minha oferta sem hesitar e age como se já pertencesse a este mundo? Mas não há registros seus em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por um momento. E se eu não quiser te contar? William soltou uma risada sem graça. Então eu descubro sozinha. Ela o encarou por um longo momento antes de suspirar. Tudo bem, William. Vou te contar um pouquinho. Ele se ajeitou no sofá, esperando. Eu cresci em um mundo muito parecido com o seu, luxo, festas, conexões poderosas. Mas esse mundo pode ser cruel, principalmente quando você se torna um obstáculo para as pessoas erradas. William estreitou os olhos. Obstáculo? Minha família era influente. Meu pai administrava negócios que envolviam muito dinheiro. Mas uma traição fez tudo ruir da noite para o dia. Perdi tudo. Ele franziu a testa. Quem te traiu? Isabela desviou o olhar. Alguém em quem eu confiava.
William sentiu que havia mais na história do que ela revelava. Por que você apagou sua vida? Ela deu um sorriso triste. Porque às vezes é mais seguro desaparecer. O silêncio entre eles ficou pesado. William sabia que ela não estava lhe contando tudo, mas esta era a primeira peça do quebra-cabeça. E agora, o que você planeja fazer? Isabela cruzou as pernas. Ainda estou decidindo. William se levantou. Você pode continuar me enganando, Isabela, mas eu vou descobrir a verdade. Ela observou sair da sala sem dizer mais nada. No dia seguinte, William recebeu uma ligação do seu investigador. Encontrei uma coisa. Me conta. Você tinha razão. Isabela não é quem finge ser. William agarrou o telefone com força. Continue. O nome verdadeiro dela é Isabela Deu, filha de Richard Deu. William gelou. Ele conhecia o nome, o magnata da construção. É esse mesmo. Mas aqui está a parte interessante. Richard Deu faliu há alguns anos após um escândalo envolvendo apropriação indébita, e adivinha quem estava envolvido nesse escândalo? William sentiu a respiração acelerar. Olivia Harrington. Exatamente. William ficou em silêncio por um momento. Então, Isabela não apareceu por acaso. Parece que não. Ele desligou e olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Isabela tinha uma conexão direta com Olivia. Isso mudou tudo. Mais tarde naquela noite, ele estava em seu escritório, revisando alguns documentos, mas não conseguia se concentrar em uma única palavra. A imagem de Isabela não parava de piscar em sua mente, as faíscas de raiva e vulnerabilidade em seus olhos, o jeito como ela nunca recuava. Antes que percebesse, pegou as chaves do carro e dirigiu até o hotel onde ela estava hospedada. Precisava vê-la. Precisava ouvir a verdade da própria boca dela. A porta se abriu depois de alguns segundos, revelando Isabela com uma expressão cansada, o cabelo levemente desgrenhado. William, sua voz transparecia surpresa. Precisamos conversar. Ela suspirou e abriu mais a porta, deixando-o entrar. Eu não sabia que você fazia visitas noturnas. Eu também não. Ele cruzou os braços, encarando-a. Você pode parar de me testar por um minuto e me contar a verdade? Sobre o quê? Ele franziu a testa. Sobre por que você aceitou minha proposta sem hesitar. Ela desviou o olhar por um instante antes de finalmente falar. Porque Olivia Harrington destruiu minha família. Essas palavras fizeram o estômago de William revirar. Ele já sabia, mas queria a confirmação. Olivia foi responsável pela queda do meu pai, pela destruição da minha vida. Ele a observou atentamente. Conte-me tudo. Isabela foi até a janela, abraçando-se. Meu pai, Richard Deu, era dono de uma das maiores construtoras do país. Ele era um homem honrado e respeitado, até confiar nos Arringons. Olivia entrou no negócio como uma parceira estratégica, alguém em quem ele acreditava poder confiar. Mas, na realidade, ela o manipulava o tempo todo. Manipulando como? Criando negócios fraudulentos, desviando dinheiro, colocando seu nome em transações ilegais sem o seu conhecimento. Quando tudo explodiu, meu pai foi acusado de corrupção. Ele perdeu tudo, nossa casa, nossa dignidade. Sua voz vacilou. Ele faleceu antes que pudesse se defender. William sentiu uma pontada no peito ao ouvir isso. Meu Deus, continuou Isabela, com os olhos fixos na cidade lá fora. Depois disso, tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu logo depois e não conseguiu se segurar. Tentei lutar, para provar a inocência dele, mas Olivia já tinha fechado todas as portas para mim. Em pouco tempo, eu não tinha mais nada. William se levantou e foi até ela. Você sobreviveu nas ruas? Sim. E foi assim que aprendi a nunca mais confiar em ninguém. Ele estendeu a mão e ergueu o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela virou o rosto. Eu não preciso de um salvador, William. Ele respirou fundo, lutando contra a vontade de insistir. Eu sei. Mas isso não significa que você tenha que carregar tudo sozinho. Isabela soltou uma risada suave, mas sem humor. Você acha que pode me proteger? Acho que quero te proteger. Ela piscou, surpresa. E por quê? Ele soltou um suspiro. Porque eu não sei mais o que sinto quando estou perto de você. Houve um longo silêncio.
Isabela finalmente se virou completamente para encará-lo. O que isso significa? Ele passou a mão pelos cabelos. Significa que você me deixa desconfortável. Nunca me senti assim antes. Não consigo explicar. Ela observou por um longo momento. E isso te incomoda? Muito. Então talvez seja melhor mantermos distância. Ele balançou a cabeça. Eu não consigo fazer isso. Ela desviou o olhar, claramente perturbada com o rumo da conversa. Isso não muda nada. Eu sei. Ela cerrou os punhos. E a Olivia? A simples menção do nome da ex-noiva foi suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Se tudo o que você disse for verdade, eu não sei quem ela realmente é. E Isabela assentiu lentamente. Mas eu quero. E não vou parar até acertar as contas. William permaneceu em silêncio. Sabia que não conseguiria convencê-la a recuar. Então estarei ao seu lado. Ela deu um pequeno sorriso agridoce. Mesmo sabendo que isso pode acabar muito mal? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mesmo assim. Mais tarde naquela noite, William foi acordado pelo som do telefone tocando. William, temos um problema, disse o investigador do outro lado da linha. O que é? Olivia já sabe que Isabela está por perto e não está nada feliz com isso. O coração de William disparou. O que ela vai fazer? Ainda não sabemos, mas alguém está procurando informações sobre Isabela. Ele cerrou os dentes. Mantenha-me informado sobre qualquer novidade. Quando desligou, sentiu um peso no peito. Olivia não deixaria Isabela sozinha. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, William encontrou Isabela na varanda do hotel. Ela estava sentada no chão, com os braços em volta dos joelhos, olhando para o horizonte. Ele se aproximou lentamente e se agachou ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, né? Eu sei. Ele suspirou. Ela não vai parar. Eu também não. William a observou por um instante, observando o cabelo levemente desgrenhado, o cansaço nos olhos. Algo dentro dele se apertou. Isabela. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse conter as lágrimas, mas uma delas escorreu pelo canto do olho. Foi instintivo. William a puxou para um abraço, segurando-a contra o peito. Vai ficar tudo bem, murmurou. Ela não resistiu. Simplesmente fechou os olhos e encostou o rosto nele. Nenhum dos dois disse nada. Não havia necessidade. Naquele momento, sem precisar admitir em voz alta, sabiam que estavam juntos naquela situação e que Olivia não fazia ideia do que estava por vir. William sentia que algo estava prestes a acontecer. Desde a conversa com Isabela na noite anterior, sua mente não encontrava paz. Saber que Olivia estava envolvida na ruína da família de Isabela mudou tudo. Ele queria vingança, não apenas por Isabela, mas por si mesmo. Afinal, quase se casara com uma mulher capaz de destruir vidas sem hesitar. Agora, precisava descobrir até onde Olivia iria para proteger seus segredos. Naquela manhã, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, ele recebeu uma ligação de seu investigador particular. William, temos um problema. Continue. Olivia está aprontando alguma. Meus contatos dizem que ela está coletando informações sobre Isabela. Parece que ela está planejando expor algo contra ela. William cerrou os dentes. O que exatamente ela descobriu? Ainda não sei, mas sei que ela já entrou em contato com advogados e jornalistas. Se ela chegou a esse ponto, significa que tem algo importante. Ele jogou a caneta na mesa e se levantou, passando a mão pelos cabelos. Descubra o que é antes que ela faça alguma coisa. Estou cuidando disso, mas sugiro que avise Isabela. Ele respirou fundo. Estou indo vê-la agora. Ao chegar ao hotel onde Isabela estava hospedada, William bateu com força na porta. Ela abriu rapidamente, surpresa ao vê-lo tão tenso. O que foi? Ele entrou sem esperar convite e fechou a porta atrás de si. Olivia está tramando algo contra você. Seus olhos se estreitaram. O que você quer dizer? Ela está coletando informações e planejando algo grandioso. Meu investigador acredita que ela pode tentar expô-lo publicamente. Isabela não pareceu surpresa. Apenas suspirou e cruzou os braços. Eu sabia que isso ia acontecer. E você está tão calmo assim?
Ela riu sem humor. Depois de tudo o que passei, William, você acha mesmo que um escândalo vai me assustar? Ele a observou por um momento, admirando sua força, mas isso não diminuiu o perigo. Eu posso te proteger, disse ele. Ela arqueou uma sobrancelha. Eu te disse, não preciso de um salvador. Não se trata de salvar você. Trata-se de deter Olivia. Isabela se aproximou, olhando profundamente nos olhos. E o que você vai fazer, William? Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os polegares roçando a pele dela suavemente. Custe o que custar. Por um momento, ela apenas ficou ali, olhando para ele. Havia algo em seus olhos, algo que William queria entender, mas que ela rapidamente escondeu. Não quero que você se machuque por minha causa. Ele deu um sorriso fraco. Tarde demais para isso. Antes que ela pudesse responder, o celular de Isabela vibrou. Ela olhou para a tela, com o rosto tenso. O que foi? Perguntou William. Ela lhe mostrou a tela. Era uma mensagem anônima em cuidado em quem você confia. O passado sempre volta para assombrar você. Ele pegou o telefone dela e analisou a mensagem. Era a Olivia. Isabela pegou o telefone de volta e apagou a mensagem. Ela está tentando me intimidar. William balançou a cabeça. Isso significa que estamos perto de algo. Ela assentiu lentamente. Então precisamos agir antes que ela o faça. Na manhã seguinte, um escândalo estourou. Todos os principais jornais publicaram manchetes sobre o passado de Isabela. Isabela deu, indo luxo às ruas, a herdeira que perdeu tudo. Ex-noiva de William Lancaster envolvida em escândalos de corrupção. A mídia foi implacável, relatando cada detalhe sobre a queda da família Deu, retratando Isabela como uma mulher que tentou enganar os poderosos. Olivia tinha dado o primeiro passo. No escritório, William leu todos os artigos, a fúria queimando dentro dele. Quando Isabela entrou, ele se levantou. Você viu? Ela assentiu e jogou uma revista na mesa. Olivia está tentando me destruir de novo. Ele cerrou os punhos. Isso não vai acontecer. Ela deu uma risada suave. Você sempre tem essa confiança absurda. Ele segurou o queixo dela delicadamente, fazendo-a encará-lo. Porque eu nunca perco. Os olhos dela brilharam com algo próximo à esperança, mas a determinação logo tomou conta. Então vamos garantir que ela perca desta vez. William assentiu. É hora de acabar com Olivia Harrington. Eles se encararam por um longo momento. Não sabiam como aquilo terminaria. O escândalo envolvendo Isabela dominou as manchetes por dias. Olivia jogou sujo, distorcendo seu passado para parecer uma oportunista tentando se reintegrar à alta sociedade. Mas Isabela permaneceu imperturbável. Ela havia esperado anos por este momento. Ela não cairia agora. William também sabia disso, mas também sabia que Olivia não tinha terminado. Ela tentaria um golpe final, e eles precisavam estar prontos. Naquela noite, Isabela recebeu um convite inesperado, em um jantar privado no Harrington Club, apenas para membros selecionados. Sua presença é solicitada. Ela agarrou o convite com força. William, sentado no sofá do quarto dela, leu o bilhete e zombou. Isso é obviamente uma armadilha. Eu sei. Ele se levantou. Então você não vai. Isabela olhou para ele desafiadoramente. Claro que vou, William. Este é o meu momento. Eu não vou fugir. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Então vamos garantir que Olivia seja a única a perder esta noite. A mansão Harrington estava iluminada, repleta de convidados seletos para o evento. Isabela entrou sozinha, usando um elegante vestido preto que exalava poder e mistério. William já estava lá, misturando-se à multidão, observando cada detalhe. Então Olivia apareceu. Isabela, disse ela, com um sorriso venenoso nos lábios, que bom que você aceitou meu convite. Você não me deu muita escolha, respondeu Isabela, pegando uma taça de champanhe de um garçom. Olivia inclinou a cabeça. Espero que tenha gostado da atenção que tem recebido ultimamente. A mídia adorou sua história. Eu me acostumei a ser o centro das atenções, algo que você sempre quis, não é? Os olhos de Olivia brilharam de raiva por um segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Isabela, querida, você perdeu de novo. Não importa o que tente, você nunca mais será alguém. Isabela sorriu. Você está errada. Olivia estreitou os olhos. O que você quer dizer?
William apareceu ao lado de Isabela, e sua presença imponente fez Olivia se enrijecer. Querida Olivia, parece que você não leu os jornais hoje, disse ele, entregando-lhe um envelope. Olivia o abriu e empalideceu ao ler. Era um dossiê completo, comprovando seu envolvimento no esquema que arruinara a família Deu, documentos, gravações, assinaturas, provas inegáveis. Isso é falso, sussurrou Olivia, com as mãos trêmulas. Não, não é, disse Isabela, triunfante. E amanhã de manhã, estará em todas as primeiras páginas. Olivia perdeu completamente a compostura. Você não pode fazer isso comigo. William deu um sorriso frio. Assim como você fez com Isabela. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos os olhares estavam voltados para ela. O escândalo já havia começado. Sua reputação estava arruinada. Ela estava acabada. Isso não pode estar acontecendo, murmurou em choque. Isabela se inclinou e sussurrou em seu ouvido, agora você sabe como é perder tudo. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos estavam testemunhando sua humilhação. Seu império de poder estava desmoronando diante de seus olhos. Então, antes que ela pudesse reagir, a porta do salão se abriu. 2 policiais entraram, seguidos por um promotor. Senhorita Olivia Harrington, anunciou um dos policiais. Ela congelou. Sim. A senhora está presa por fraude financeira, peculato e manipulação de mercado. O salão inteiro ficou em silêncio. Olivia soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Eu sou Olivia Harrington. E agora você também é uma criminosa, respondeu Isabela friamente. Os policiais se adiantaram e algemaram Olivia. William, ela gritou, desesperada. Diga alguma coisa. Ele simplesmente a encarou com indiferença. Seu único erro foi pensar que nunca seria pega. Enquanto era arrastada para longe, Olivia lançou um último olhar para Isabela, com os olhos ardendo de ódio. Isso não acabou. Para você, acabou. E assim, diante da elite que um dia admirou, Olivia foi levada embora. Isabela soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. No dia seguinte, a prisão de Olivia dominou os noticiários. Seu império financeiro ruiu em poucas horas, quando investidores e aliados a abandonaram. Mais tarde naquela noite, Isabela e William estavam na cobertura dele, observando a cidade pela janela. Ela segurava uma taça de vinho, mas não bebeu, imersa em pensamentos. Você conseguiu, disse William. Nós conseguimos. Ele sorriu. E agora, Isabela? Ela suspirou. Eu recomeço. William sentiu um aperto estranho no peito ao ouvir isso. Eu quero te ajudar. Ela olhou para ele, cética. Como? Ele caminhou até ela, pegou um envelope e o entregou. Esta é uma proposta para um novo negócio. Uma empresa em seu nome. Ela piscou, surpresa. O quê? Quero começar algo para você. Um negócio próprio, com seu nome, sua independência. Ela pousou a taça de vinho e cruzou os braços. William, não preciso da sua caridade. Ele riu, balançando a cabeça. Isso não é caridade. É uma parceria. Você tem talento. Você tem visão. Quero que você tenha algo que lhe pertença. Ela hesitou. Não sei. Ele segurou as mãos dela. Isabela, você passou anos lutando. É hora de começar a construir algo real. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois suspirou. Tudo bem, mas com uma condição. Que condição? Ela se aproximou, com os olhos fixos nos dele. Eu faço do meu jeito. William sorriu. Você sempre faz. O clima entre eles mudou. Algo quente e intenso pairava ali. Ela desviou o olhar, mas ele segurou seu rosto delicadamente. Isabela. Ela não resistiu quando ele a puxou para um beijo. Desta vez, não havia barreiras entre eles. A tensão, os sentimentos não ditos, tudo explodiu naquele momento. William a abraçou com força, como se temesse que ela pudesse escapar. Após o beijo, Isabela se afastou, encontrou o olhar dele e disse suavemente, boa noite, William. Então, ela se virou e foi embora. William ficou parado, mas sabia que ela também sentia algo.
Dias depois, nascia a Dell Consulting, uma empresa de investimentos e análises estratégicas. Isabela se dedicou intensamente, construindo sua equipe e retomando contatos antigos. Lentamente, ela começou a reconquistar seu lugar no mundo dos negócios. William permaneceu ao seu lado o tempo todo, sem impor nada, mas sempre presente. Até que uma noite, ele percebeu que precisava lhe dizer como se sentia. Estou apaixonado por você, disse ele sem hesitar. Ela piscou, pega de surpresa. William. Sei que é logo, mas não consigo mais fingir. Ela desviou o olhar, o coração disparado. Não consigo. Como assim? Ela respirou fundo. Não estou pronta para um relacionamento. Acabei de recuperar minha vida e preciso me concentrar nisso. William assentiu, embora doesse mais do que ele queria admitir. Tudo bem. Ela lhe deu um sorriso suave. Você sempre entende. Mas eu não sou um homem que desiste facilmente. Nas semanas seguintes, William fez questão de que ela soubesse que ele não desistiria. Todas as manhãs, ele deixava uma xícara de café fresco na mesa dela. Para te manter firme, dizia ele com um sorriso. Depois vieram os jantares. Isso é um encontro? Perguntou ela certa noite. Só um jantar entre parceiros de negócios, respondeu ele casualmente. E então as pequenas surpresas. Certa noite, após um longo dia, Isabela voltou ao escritório e encontrou um buquê de lírios brancos sobre a mesa com um bilhete. Eu sei que você gosta mais de café do que de flores, mas espero que você goste destas mesmo assim. Ela riu baixinho, sentindo algo se agitar dentro dela. Mas William não estava apenas tentando conquistá-la. Ele a apoiava. Quando um investidor tentou enganá-la, William foi o primeiro a alertá-la. Quando a mídia tentou distorcer a história dela, ele usou sua influência para garantir que a verdade fosse dita. E quando Isabela teve um dia difícil, ele apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar preocupado. Quer conversar sobre isso? Ela hesitou, mas, pela primeira vez, se permitiu se abrir. Meses se passaram, e a Dell Consulting se fortalecia a cada dia. Isabela finalmente sentia que tinha controle sobre sua vida. Mas havia algo que ela não podia negar, e William estava sempre lá. Ela tentava ignorar os sentimentos que surgiam cada vez que ele sorria para ela. Certa noite, Isabela compareceu a um evento empresarial que reuniu os maiores nomes do mercado. Ela se moveu graciosamente pelo salão, cumprimentando investidores e CEOs com a confiança de alguém que enfrentou o pior e sobreviveu. Seu vestido azul marinho era sofisticado, porém discreto, mas ainda chamava a atenção. Ela se concentrou em fazer conexões significativas, mas não demorou muito para que percebesse que alguém a observava. Liam Bissett, um renomado investidor francês, aproximou-se com um sorriso encantador. Era um homem carismático, de cabelos escuros e olhos intensos. Senhorita Dell, finalmente tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Isabela retribuiu com um sorriso educado. Sr. Bissett, o prazer é meu. Ele estendeu a mão, mas em vez de um aperto de mão formal, inclinou-se levemente e beijou as costas da mão dela, um gesto tradicional, mas cativante. Eu diria que o prazer é todo meu, disse ele, olhando-a nos olhos. Isabela estava acostumada a tais investidas, mas manteve a compostura. Presumo que esteja aqui a negócios, disse ela. Os negócios podem esperar um pouco, não acha? Ele inclinou a cabeça e estendeu a mão para ela. Me concede esta dança? Ela hesitou brevemente, mas decidiu aceitar. Dançar não significava nada. Liam a guiou até a pista de dança, segurando sua cintura com firmeza, mas respeitosamente. Eles se moviam em sincronia, e Isabela percebeu que ele era um dançarino habilidoso. Você dança bem, senhorita Dell. Aprendi que uma presença forte é essencial nos negócios, respondeu ela. E fora dos negócios? Ele sorriu, inclinando-se um pouco mais para perto. Não há momentos em que você simplesmente se permite aproveitar a vida? E Isabela soltou uma risada suave. Você é sempre tão persistente? Só quando encontro algo que realmente me interessa. A música terminou, mas Lia não soltou a mão dela imediatamente. Ele a conduziu de volta ao bar, pegando 2 taças de champanhe e entregando uma para Isabela. Então, me diga, uma mulher poderosa como você reserva um tempo para se divertir? Antes que Isabela pudesse responder, sentiu um olhar penetrante. Ela se virou e viu William Lancaster do outro lado do salão. Seu rosto estava sério, seus olhos escureceram com algo que ela reconheceu instantaneamente em ciúme.
William atravessou a sala com passos firmes, ignorando os cumprimentos que recebia pelo caminho. Ao chegar a Isabela e Liam, parou ao lado dela, mal conseguindo disfarçar a irritação. Isabela, posso falar com você um instante? Sua voz era firme, mas carregada de tensão. Liam ergueu uma sobrancelha e ofereceu um sorriso educado. Sr. Lancaster, certo? Ouvi falar muito do senhor. E ouvi falar muito do senhor, respondeu William friamente. A atmosfera ao redor deles pareceu baixar um pouco. William, estamos no meio de uma conversa, disse Isabela, tentando manter a compostura. Sim, eu percebi, disse William, lançando um olhar para Liam. E por mais que eu adorasse continuar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, tenho assuntos mais importantes para discutir com Isabela. Liam manteve uma postura educada, mas Isabela percebeu que ele havia percebido a tensão. Parece que sua amiga não gosta de dividir a atenção, murmurou Liam, divertido. Antes que Isabela pudesse responder, William deu um passo à frente, deixando claro que não gostara do comentário. Você já dançou, Bissett. Agora, se não se importa. Isabela bufou, agarrando o braço de William com firmeza. Com licença, Sr. Bissett. Volto já. Ela puxou William para um lugar mais isolado, com passos firmes. Quando chegaram a um corredor que se afastava da pista de dança, ela se virou para ele, furiosa. O que foi isso, William? Ele passou a mão pelos cabelos, tentando acalmar a raiva. Eu não aguentava ver aquele cara dando em cima de você. E isso te dá o direito de agir como uma completa idiota? Você realmente não percebeu o jeito que ele estava te olhando? Ele não estava interessado em negócios, Isabela. E se estava, isso é problema meu, não seu. William ficou em silêncio por um momento, com os olhos brilhando de frustração. Você tem razão, admitiu finalmente. Mas odeio a ideia de te ver com outro homem. Isabela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu não sou sua, William. Você não tem o direito de sentir ciúmes. Ela se virou para ir embora, mas William a seguiu até o estacionamento. Isabela, espere. Ela se virou abruptamente. O que mais você quer? Quero que você me escute. Já ouvi o suficiente. Você precisa entender que não pode me controlar. A tensão entre eles era explosiva. William a encarou ferozmente, e Isabela sentiu o corpo vibrar de adrenalina. Então, de repente, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de raiva e desejo reprimido. Isabela congelou por um segundo, mas então, incapaz de resistir, retribuiu o beijo. Mas então a realidade a atingiu, e ela o empurrou. Você não pode fazer isso. William respirava pesadamente, os olhos escurecidos de desejo. Eu sei que você sentiu. Isso não justifica nada. Ela se virou e entrou no carro antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Ela saiu do estacionamento em disparada, deixando William para trás. No dia seguinte, Isabela estava em seu escritório, mas sua mente ainda estava concentrada no que havia acontecido. Ela tentou se concentrar em seus relatórios, mas a lembrança do beijo a assombrava. Então a porta se abriu e William entrou. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar, disse ela, sem olhar para cima. Vim me desculpar. Ela finalmente olhou para ele. Pelo ciúme ou pelo beijo que você roubou? Ele suspirou. Ambos. Ótimo. Agora, se não se importa, tenho trabalho a fazer. William optou por não insistir e foi embora. Vamos fazer uma brincadeira com quem só lê os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Naquela noite, Isabela saiu tarde do escritório. Ao se aproximar do carro, percebeu que havia algo errado. O vidro da janela estava arranhado, com uma palavra grosseiramente gravada no vidro em cuidado. Seu sangue gelou. Alguém estava tentando assustá-la. Seu primeiro instinto foi ligar para William, mas hesitou. Não queria dar a ele mais um motivo para agir como seu protetor. Mas antes que ela pudesse decidir, uma mensagem apareceu em seu telefone sozinho: você não chegará a lugar nenhum. Saiba a hora de desistir. Desta vez, ela não hesitou. Pegou o telefone e discou para William. Ele atendeu no segundo toque. O que aconteceu? Alguém arranhou meu carro e acabei de receber uma ameaça. Seu silêncio durou apenas um segundo antes de sua voz soar firme. E estou a caminho.
15 minutos depois, William parou ao lado do carro dela. Ele observou os arranhões no vidro, com uma expressão severa. Você está bem? Sim, disse ela, cruzando os braços. Você sabe que não pode ignorar isso, né? Eu sei. William pegou o celular e ligou para um de seus contatos de segurança particular. Preciso das imagens das câmeras desta área. Descubram quem fez isso. Agora. Isabela observou enquanto ele assumia o controle da situação, lidando com o problema com a facilidade de alguém que já havia lidado com ameaças antes. Por mais que não quisesse depender de ninguém, naquele momento, sentiu uma estranha sensação de alívio por ele estar ali. Quando William desligou, virou-se para ela. Até descobrirmos quem está por trás disso, quero que você tenha segurança extra. William. Nunca. Os dias seguintes foram repletos de tensão. William descobriu que os ataques à empresa de Isabela estavam sendo orquestrados por um dos antigos sócios de Olivia, que tentava bloquear sua ascensão. Quando Isabela descobriu, não hesitou. Agendou uma reunião com o homem e, juntamente com William, deixou claro que não se deixaria intimidar. Você achou que ia me assustar? Disse ela, mantendo a voz calma. Que eu seja clara. Já perdi tudo antes, mas agora não há nada que me faça recuar. O homem engoliu em seco. Sabia que havia perdido. Depois daquele confronto, os ataques cessaram. Isabela provou que não era uma oponente fácil. Mas sua vitória teve um efeito colateral inesperado. Ela percebeu que, durante todo esse tempo, William estivera ao seu lado, não para protegê-la de algo com que ela não conseguia lidar, mas para apoiá-la. E isso a fez questionar por que ainda tentava manter distância. Certa noite, Isabela estava em seu escritório, imersa em pensamentos, quando William entrou. Faz 3 meses que você abriu a empresa, disse ele, jogando uma caixinha sobre a mesa. Ela a pegou e abriu. Dentro havia um chaveiro prateado com a letra I gravada. Para comemorar, disse ele. Ela sorriu, sentindo um calor percorrer seu peito. Obrigada. Ele a observou por um momento antes de falar. Você vai parar de fugir de mim? Ela prendeu a respiração. Will. Não estou pedindo nada. Só quero saber se há uma chance. O coração dela batia forte no peito. Ela sabia a resposta, mas ainda não conseguia dizê-la. Ele percebeu. Está tudo bem, disse ele, dando um passo para trás. Como eu disse, sou paciente. Quando ele saiu do quarto, Isabela soltou um suspiro que não percebeu estar prendendo. Ela sabia que estava perto de desistir, mas quando finalmente tomasse essa decisão, seria para sempre, e isso a assustava mais do que qualquer ameaça que já enfrentará. O dia seguinte começou como qualquer outro. Isabela chegou cedo ao escritório, imersa em relatórios e reuniões. Como os ataques à sua empresa haviam cessado, ela finalmente pôde se concentrar no crescimento do negócio. Mas, ao longo da manhã, algo começou a incomodá-la. William não apareceu. Isso era incomum. William sempre dava um jeito de aparecer, mesmo que fosse por alguns minutos, com alguma desculpa de trabalho ou simplesmente para provocá-la. Mas naquela manhã, ele não ligou, não mandou mensagens e não apareceu. A princípio, Isabela tentou ignorar, mas com o passar das horas, o desconforto cresceu dentro dela. Às 20 horas, ela não aguentava mais. Pegou o casaco e saiu do escritório, dirigindo até a cobertura de William. Ao chegar, tocou a campainha várias vezes. Ninguém atendeu. Seu coração disparou. Ela pegou a chave reserva que William lhe dera para emergências e destrancou a porta. As luzes do apartamento estavam fracas, o lugar silencioso, exceto pelo zumbido baixo da televisão. Foi então que ela ouviu. William estava deitado no sofá, coberto por um cobertor fino, o rosto pálido e a respiração ofegante. William, Isabela correu até ele, colocando a mão em sua testa. Ele estava queimando. Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. Isabela. Meu Deus, você está com febre. Ela segurou o rosto dele, preocupada. É só uma gripe, murmurou ele, com a voz rouca. Vou te levar para o hospital, disse Isabela, já pegando o celular. Mas William segurou seu pulso, impedindo o ar. Não, eu só preciso descansar. William, você está queimando. Ele tentou sorrir. Se eu for para o hospital, eles vão tirar meu sangue. Eu odeio agulhas. Isabela suspirou de frustração.
Você é impossível. William fechou os olhos, exausto. Isabela se levantou e foi até a cozinha, preparou um chá quente e pegou um pano úmido. Voltou para a sala, ajoelhou-se perto do sofá e colocou o pano na testa dele. Isso vai ajudar a baixar a sua febre. Ele abriu os olhos e a encarou com ternura. Você não precisava vir. Sim, eu fiz. O silêncio entre eles era carregado de significado. Isabela não queria admitir, mas vê-lo daquele jeito apertou seu peito. Ela passou a noite inteira cuidando dele. Preparou chá, trocou o pano frio em sua testa e ficou ao seu lado. Em algum momento da noite, a exaustão tomou conta. Ela adormeceu ali, sentada no chão com a cabeça apoiada perto do peito dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou com um toque suave dos dedos de William em seus cabelos. Você passou a noite aqui a noite toda? Perguntou ele, com a voz mais firme. Ela piscou algumas vezes antes de levantar a cabeça. Você estava em péssimo estado. Alguém precisava cuidar de você. Ele sorriu, passando a mão no rosto. Me sinto muito melhor. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo. Ela riu baixinho e se levantou. Vou fazer o café da manhã. Isabela foi até a cozinha e preparou tudo com cuidado: pão fresco, frutas fatiadas com capricho, suco de laranja e café forte. Quando voltou com a bandeja, encontrou William sentado no sofá, observando-a com uma expressão diferente. O que foi? Ela perguntou. Ele respirou fundo antes de falar. Eu te amo, Isabela. Ela congelou por um segundo. William. Eu sei que você sente o mesmo. Eu vi ontem à noite e o quanto você estava preocupado comigo. Ela mordeu o lábio, o coração disparado. Desta vez, não havia motivo para negar. Eu também te amo, William. Seus olhos brilharam de felicidade. Finalmente, murmurou ele, puxando-a para um abraço apertado. Ela riu contra o peito dele, sentindo-se ridiculamente feliz. Você é tão persistente. E valeu a pena. Eles se separaram e Isabela serviu o café da manhã. William observava cada movimento dela, como se estivesse decorando tudo. Quero que você tire o dia de folga, disse ele de repente. Ela arqueou uma sobrancelha. O quê? Quero te levar a um lugar especial. Ela hesitou, mas depois da noite anterior, não queria ficar longe dele. Tudo bem. Para onde vamos? É uma surpresa. William a levou para uma cabana isolada em uma praia particular. Assim que saíram do carro, Isabela ficou sem palavras. William, isso é lindo. Ele sorriu. Eu sabia que você ia adorar. Passaram a tarde caminhando pela orla, sentindo a brisa do mar e conversando sobre tudo. Então, William sentou-se numa pedra e olhou para ela pensativamente. O que foi? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Ele respirou fundo antes de falar. Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso. Só me importava com o poder e comigo mesmo. Isabela permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Mas aí você apareceu e começou a me desafiar. No começo, achei irritante, mas depois fiquei intrigado. Ele olhou para ela. Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me enfrentar. E isso me fez perceber que eu estava cercado de pessoas que simplesmente diziam sim para tudo o que eu queria. Você me fez ver o mundo de forma diferente. Seu coração apertou. Eu nunca quis mudar você, William. Mas você mudou. Você me tornou um homem melhor, mais humano, mais humilde. Isabela sorriu suavemente. E eu me apaixonei por essa versão sua. Ele pegou a mão dela, com os olhos fixos nos dela. Preciso te perguntar uma coisa. Ela franziu a testa, um pouco confusa. O quê? William se levantou e tirou algo do bolso. Os olhos de Isabela se arregalaram ao ver uma caixinha. Ele a abriu, revelando um anel de diamante brilhante. E Isabela deu: quero fazer isso do jeito certo. Quero te amar do jeito que você merece, com respeito, com paciência e com todo o meu coração. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você quer se casar comigo? Ela não precisou pensar duas vezes. Sim. William sorriu e colocou o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo apaixonado. Naquele momento, Isabela soube que não havia mais barreiras entre eles e que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. O sol se punha sobre a praia quando Isabela e William retornaram à cabana.
O ar ainda estava quente, e o aroma do oceano se misturava à brisa suave que fazia seus cabelos dançarem. William segurava a mão de Isabela com firmeza, como se temesse que ela desaparecesse. Mas não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. Ainda não consigo acreditar que estamos noivos, disse Isabela, olhando para o anel brilhando em seu dedo. William sorriu, puxando-a para mais perto. Eu sabia que isso ia acontecer. Você só demorou para aceitar. Ela revirou os olhos, rindo. Você nunca desiste, né? Nunca. Não quando se trata de você. O coração dela se aqueceu com as palavras dele. Ela nunca imaginara encontrar um amor tão profundo, tão real. Mais tarde naquela noite, William preparou um jantar especial para eles no terraço da cabana. Velas iluminavam a mesa, e o som das ondas quebrando na praia criava a atmosfera perfeita. Você está cozinhando? Provocou Isabela, olhando para o prato perfeitamente guarnecido. Eu queria impressionar minha noiva, respondeu William, servindo vinho para os dois. Ela pegou sua taça e fez um brinde. A nós. Ao nosso futuro. William brindou com a taça dela. Ao amor da minha vida. Eles brindaram e apreciaram o jantar, compartilhando risadas e olhares carinhosos. Quando terminaram, William pegou a mão de Isabela e a puxou para uma dança sob as estrelas. Você se lembra da primeira vez que dançamos? Perguntou ele, guiando-a lentamente. Naquele evento de negócios. Lembro que você estava morrendo de ciúmes. Ele riu baixinho. Eu estava. Mas agora sei que nunca precisei estar. Você sempre foi destinada a ser minha. Isabela sorriu e apoiou a cabeça no peito dele. Ali, dançando sob o céu estrelado, ela percebeu que nunca mais precisaria fugir dos seus sentimentos. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Isabela jamais imaginara que sonharia com um casamento, mas lá estava ela, vestida de branco, prestes a dizer sim ao homem que mudará sua vida. A cerimônia aconteceu em um lindo jardim à beira-mar. Flores brancas decoravam o altar e cadeiras elegantes estavam cuidadosamente dispostas para os convidados. O som do oceano ao fundo criava uma atmosfera mágica. William estava no altar em um elegante terno preto. Quando Isabela apareceu no corredor, seu coração parou por um segundo. Ela estava deslumbrante. Seus cabelos caíam em ondas suaves, e o vestido delicado realçava sua beleza de forma etérea. Mas o que mais o cativou foi o brilho em seus olhos. Isabela caminhou em sua direção com um sorriso emocionado. Ao chegar ao altar, William segurou suas mãos e sussurrou: Você está linda. Ela sorriu, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. O celebrante iniciou a cerimônia falando sobre amor, parceria e o significado de construir uma vida juntos. Quando chegou a hora dos votos, William respirou fundo antes de começar. Isabela, desde o momento em que te vi pela primeira vez, você me desafiou. Você nunca se curvou diante de mim, nunca aceitou cegamente minhas decisões, e foi isso que me fez me apaixonar por você. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você me ensinou a ser um homem melhor. Você me fez ver que poder e dinheiro não significam nada se eu não tiver alguém ao meu lado para compartilhar a vida. Prometo amar, respeitar e fazer você feliz todos os dias da minha vida. Isabela mal conseguia conter a emoção ao começar a fazer seus votos. William, passei a vida lutando sozinho, pensando que nunca poderia confiar em ninguém. Mas você foi persistente. Nunca desistiu de mim. E hoje, eu sei que nunca quero viver sem você. Eles trocaram alianças, e quando o celebrante os declarou marido e mulher, William a puxou para um beijo apaixonado sob os aplausos dos convidados. Era oficial, eles eram marido e mulher. A lua de mel foi perfeita. Eles viajaram para destinos lindos, aproveitaram cada segundo juntos, e quando retornaram, a vida de casados começou ainda melhor do que imaginavam. William insistiu em mimá-la, levando café para a cama todas as manhãs, enquanto Isabela retribuía o favor preparando jantares românticos. O amor deles só se fortaleceu. Mas algo começou a mudar em Isabela. Ela se sentia estranha, constantemente cansada e enjoada. Certa manhã, enquanto estava no banheiro, seu coração disparou ao olhar para o teste de gravidez em suas mãos. 2 linhas. Ela estava grávida. A emoção a dominou, e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ela e William iam ter um bebê. Mas quando foi ao médico para a confirmação, a surpresa foi ainda maior. Ela estava esperando gêmeos. Ao chegar em casa, William a encontrou sentada no sofá, segurando o ultrassom.
Isabela, o que houve? Ela olhou para ele, com os olhos brilhando. William, estou grávida. Ele congelou por um segundo. O quê? Ela sorriu, pegando as mãos dele e colocando o ultrassom na palma da mão. Vamos ter gêmeos. Os olhos de William se arregalaram antes que um sorriso enorme se espalhasse por seu rosto. Meu Deus! Ele riu, puxando-a para um abraço forte. Vamos ter 2 bebês. Sim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou profundamente. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Ela riu em meio às lágrimas. Eu te amo tanto, William. E eu te amo ainda mais. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. William tornou-se ainda mais protetor, mimando Isabela constantemente. Ele conversava com os bebês antes de dormir, fazia massagens nos pés dela e insistia para que ela não exagerasse. Finalmente, no chá de bebê, cercados por amigos e familiares, eles revelaram que estavam esperando um menino e uma menina. William abraçou Isabela e sussurrou: construímos um império juntos. Agora construiremos uma família. Ela sorriu, com o coração transbordando de felicidade. E será a melhor de todas. Naquele momento, Isabela soube que tinha tudo o que sempre sonhara: em um lar, um amor verdadeiro e agora uma família em crescimento. E ela nunca mais estaria sozinha. O que você achou da história de Isabela e William? Deixe sua opinião nos comentários, avalie esta história de 0 a 10, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Não perca mais histórias emocionantes clicando na tela agora mesmo.